Meu nome é Pedro Luiz de Santos Sá, e dando início ao nosso trabalho de cálculo 2, nós vamos falar sobre substituições trigonométricas, e eu vou trazer agora os conceitos teóricos desse conteúdo. No nosso primeiro slide, pode passar, a gente traz o conceito geral, que ele diz que a substituição trigonométrica é uma técnica que é utilizada para resolver integrais que envolvam uma expressão com raiz quadrada de termos quadráticos. Aqui a gente traz os três principais exemplos, que é a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, e a ao quadrado mais x ao quadrado, ou x ao quadrado menos a ao quadrado. A ideia principal dessa técnica é transformar essa expressão algébrica, que é difícil de se elaborar, em uma expressão trigonométrica que seja mais simples. Isso só é possível porque a identidade trigonométrica ela relaciona os quadrados de senos e cossenos a 1, o que elimina a raiz quadrada. Por exemplo, se temos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado e substituímos o x por a seno de θ, a gente vai chegar na seguinte função, e vai sair de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, e vamos chegar na raiz quadrada de a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Dessa forma, todos esses expoentes vai sumir junto com a raiz, no qual vai ficar só a cosseno de θ. Percebemos que algo que era bem mais complicado, ele é mais simplificado, facilitando o cálculo da integral. No próximo slide, a gente fez uma comparação do método tradicional da substituição simples e a substituição trigonométrica. Na substituição tradicional, a gente vai utilizar um u, que é igual a ao quadrado menos x ao quadrado. Agora, na substituição trigonométrica, a gente vai fazer o contrário. A gente vai definir x em uma função de uma variável trigonométrica como x igual a seno de θ. Por esse motivo, esse método também é chamado de substituição inversa, pois é o inverso da primeira substituição que a gente vê. Dando continuidade, para que essa substituição funcione de maneira correta, a variável θ, ela precisa estar em um intervalo cuja função ela seja injetora. O que é que isso significa? Os valores não podem se repetir. Por isso, a gente vai ter que restringir θ. Por exemplo, o nosso θ, ele vai ter um intervalo fechado de menos π sobre 2, maior ou igual e menor ou igual que π sobre 2. Isso garante que para cada valor de x, ele corresponderá a um único valor de θ. No próximo slide, a gente traz a tabela com as principais substituições trigonométricas, os principais casos que mais ocorrem. Na tabela, a gente tem a expressão, a gente tem a sua substituição e a gente tem a identidade. No primeiro exemplo, como já falei anteriormente, a gente tem o a ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Ao substituirmos o x por a seno de θ, que θ no intervalo fechado, de menos π sobre 2 até π sobre 2, e a sua identidade é que 1 menos o seno de θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ. No segundo caso, a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, vamos substituir x por a tangente de θ. Θ também no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, e a identidade, nesse caso, é que 1 mais o tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. E pelo terceiro caso, a gente tem a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, vamos substituir o a por secante de θ. Nesse caso, θ vai estar no intervalo maior ou igual que zero e menor que π sobre 2. A sua identidade é que a secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ. Cada uma dessas substituições, ela será escolhida de acordo com o tipo da expressão que aparece dentro da raiz. Dando sequência, agora vamos fazer um exemplo prático,
a gente vai calcular a integral de raiz quadrada de 9 menos x quadrado sobre x ao quadrado dx. Para começarmos a questão, pode passar o slide, esse tipo de integral, ela envolve o nosso segundo caso, que é o a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, a gente pode aplicar a substituição trigonométrica, utilizando no lugar de x, a gente vai substituir por 3 seno de x, seno de θ, porque também o 3 é um múltiplo do 9. Com isso, o nosso diferencial dx será igual ao 3 cosseno de θ de θ. Ao substituirmos tudo dentro da raiz, a gente vai sair de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é igual a 9 menos 9 seno ao quadrado de θ, que é igual a 3 cosseno de θ. E nesse caso, a gente considera um θ maior ou igual que zero, porque o ângulo está no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. No próximo passo, vamos substituir tudo na integral. A gente agora sabe que a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado é igual a 3 cosseno de θ. E o x ao quadrado é igual a 3 seno de θ ao quadrado. Então, a gente vai ter a integral é igual a 3 cosseno de θ sobre 3 seno de θ ao quadrado vezes 3 cosseno de θ de θ. Ao simplificarmos essa função, a gente vai chegar ao cotangente ao quadrado de θ de θ. Agora, utilizando a identidade trigonométrica, o cotangente ao quadrado de θ, que é igual a secante ao quadrado de θ menos 1, podemos substituir isso na integral. Então, a gente vai ficar com a integral de secante ao quadrado de θ menos 1 de θ, que é igual a menos cotangente de θ menos θ mais c. Como sabemos, esse c é uma constante que interfere apenas na posição da nossa curva no eixo y. E dando continuidade na questão, no próximo slide, como a gente tem uma integral indefinida, a gente precisa voltar para o variável original. A gente já substituiu, agora vamos colocar na função original. Sabemos que x é igual a 3 seno de θ, então seno de θ é igual a x sobre 3, e θ é igual ao arco seno de x sobre 3. Utilizando o triângulo retângulo, a gente tem que a hipotenusa vale 3 e o cateto oposto é x. Dessa forma, o cateto adjacente será a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. E, portanto, cotangente de θ é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x. Substituindo esses valores de volta na nossa função, como a gente chegou no resultado de menos cotangente de θ menos θ mais c igual a menos raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x, menos o arco seno de x sobre 3 mais c. Então, o resultado da nossa integral de 9 menos x quadrado sobre x quadrado dx é igual a menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x, menos o arco seno de x sobre 3 mais c. Agora, mais um exemplo do caso 1, onde a expressão raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado é substituída pelo x igual a seno de θ. Nesse exemplo, a gente irá calcular a integral de du sobre u raiz de 4 menos x ao quadrado, onde, primeiramente, a gente substitui as variáveis, que nesse caso, u vai ser substituído por 2 seno de θ, o du, que é a derivada do u, será agora 2 cosseno de θ de θ. E a raiz de 4 menos u ao quadrado se torna 2 cosseno de θ. Essa raiz, ela foi calculada da seguinte forma. Como a gente mostra aqui, a gente substitui o u pelo novo valor e dentro desse cálculo a gente usa
também uma identidade trigonométrica, que é a 1 menos seno ao quadrado de θ, que é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Nisso, a gente calcula as raízes, como, neste caso, a trigonométrica, ela é tida pelo módulo, dá igual ao 2 cosseno de θ. Após, ao obter todos esses valores, a gente substitui na integral e calcula da seguinte maneira: o 2 cosseno de θ dividido pelo 2 seno de θ vezes 2 cosseno de θ. O 2 seno de θ e o 2 cosseno de θ a gente pode simplificar multiplicando o 2 pelo 2. E nesse próximo passo, a gente pode cortar o cosseno de cima com o de baixo, ficando só 1. Divide as constantes por 2. O denominador fica 1 e o numerador fica 2. Como aqui temos uma constante, a constante, de acordo com os teoremas de integração, a constante fica antes da integral, como a gente tem aqui. Nisso, a gente obtém 1 sobre 2 e a integral de cossecante de θ dθ. Para calcular essa integral, a gente vai usar uma regra de integrais trigonométricas, que é a seguinte, que é a integral de cossecante de θ dθ é igual ao ln do módulo entre cossecante de θ menos a cotangente de θ mais c, que, usando essa regra, a gente calcula a integral dessa forma. Substitui o 1 sobre 2 integral de cossecante de θ dθ pela regra, pela essa seguinte expressão. Nesse caso, a gente só adiciona o meio, que é a constante. Por seguinte, a gente calcula a cossecante de θ, que é 1 sobre seno de θ, que fica igual a 2 sobre u, e a cotangente de θ, que fica igual a raiz de 4 menos u ao quadrado sobre u. E a cossecante menos a cotangente de θ vai dar igual a 2 menos raiz de 4 menos u ao quadrado sobre θ. Depois de calcular a integral, a gente obtém a nossa primitiva, que vai ser igual a 1 sobre 2 ln do módulo entre 2 menos raiz de 4 menos u ao quadrado sobre θ mais c. Meu nome é Flávio de Assis e vamos resolver o exemplo prático 3, que é 1 sobre a integral de 1 sobre x ao quadrado vezes a raiz de 25 menos x ao quadrado vezes dx. Bom, então tá aqui batendo por exemplo prático 3, né? Vamos passar para a resolução. Bom, o primeiro passo que vamos fazer é destacar o radical. Percebe-se que nosso radical, que é a raiz de 25 menos x ao quadrado, ela se encaixa no primeiro quadrante. Aqui temos que é a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, que será o a será a seno de θ e dx cosseno de θ. Bom, partindo para a resolução. Como pode ver aqui, ó,
Então, seguindo a etapa, então temos que nosso asseno de θ será o 5. Passamos aqui, substituindo a raiz, que é a raiz de 25 menos 5 seno de θ ao quadrado, elevado ao quadrado. Temos aqui raiz de 25 menos 25 seno ao quadrado de θ. Então, a partir desse momento, vamos isolar o 25, ficando assim, 25 entre parênteses 1 menos seno ao quadrado de θ, aplicando nesse método aqui que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno de θ. Então aqui temos raiz de 25 cosseno ao quadrado de θ. Depois disso, teremos a raiz que ficará 5 cosseno. Bom, a partir de agora podemos já substituir na integral aqui, ó, a substituição trigonométrica. Vai ficar a integral de 1 sobre 25 seno ao quadrado de θ vezes 5 cosseno ao quadrado de θ. No lugar do dx aqui, fica 5 cosseno de θ d de θ. Bom, a partir desse momento, vamos eliminar os dois 5 cosseno. Ficando assim, então, a integral de 1 sobre 25 seno ao quadrado de θ e d de θ. Bom, a partir do momento aqui, vamos simplificar, passando 1 sobre 25, a fração, para a frente da integral. Como pode estar vendo aqui, ó, 1 sobre 25, integral de 1 sobre seno ao quadrado de θ, d de θ. Bom, sabendo a entidade trigonométrica, 1 sobre seno ao quadrado de θ é a mesma coisa de cossecante ao quadrado de θ, como pode estar vendo aqui, ó, 1 sobre 25. Aí, 1 sobre 25 é a integral de cossecante quadrado de θ, d de θ. Bom, seguindo agora assim, estudando quem estudou trigonometria sabe que a cossecante, a derivada, será cotangente. Bom, mas como aqui no caso temos que fazer a função inversa. Aplicando a função inversa, teremos o que? 1 sobre 25, aí abre parênteses, menos cotangente de θ mais c. Bom, multiplicando o que está fora do parênteses, multiplicando a fração, vezes o que está dentro do parênteses, fica assim, menos 1 sobre 25, cotangente de θ mais c. Bom, seguindo isso aqui, sabendo que cotangente, a entidade dela é cosseno sobre seno, teremos o que? Que seria a raiz de 25x ao quadrado sobre x, que seria 5 na verdade aqui, sobre x, raiz de x ao quadrado. Bom, depois de resolver isso, ficaria assim, ó, menos 1 sobre 25, parênteses, raiz de 25 menos x ao quadrado sobre x mais c. Bom, o que vamos fazer agora? Vamos passar o que está dentro da raiz, a fração aqui, ó, como está vendo, multiplicando tudo, multiplicando o numerador e o denominador, ficando até então assim, ó, ficando até então assim, ó, menos raiz de 25, menos a base, raiz de 25 menos x ao quadrado sobre 25 mais c. Então essa é a resolução da nossa questão. Bom, pode ver que é uma resolução bem simples, né? Olá, eu sou Milena. Eu vou responder hoje uma questão sobre substituição trigonométrica. Pessoal, vamos responder hoje a questão 9 do livro Estudos sobre substituição trigonométrica na seção 7.3. Bom, a gente tem uma integral aqui de dx sobre raiz de x ao quadrado mais 16. Repare que no denominador a gente tem uma raiz envolvendo x ao quadrado mais 16, que é uma integral de função do tipo raiz
de x mais a ao quadrado. Existe uma forma pronta para esse tipo de integral, que é essa daqui. Aí eu coloquei aqui dx, integral de dx sobre raiz de x ao quadrado mais 16 é igual a ln módulo de x mais raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado mais c. Aqui a ao quadrado é 16 e o a ao quadrado é 16 e a igual a 4. É importante lembrar que essa fórmula aqui funciona porque a derivada do logaritmo natural geralmente é exatamente o denominador que temos. Então, a gente deriva e temos esse mesmo denominador. Se quisermos entender de onde vem, podemos usar a substituição trigonométrica, que x é igual a 4 tangente de θ e dx é igual a 4 secante ao quadrado de θ. Aí, substituindo na integral, a gente vai ficar integral de 4 secante ao quadrado de θ de d de θ sobre 4 secante de θ. Que a integral da secante de θ vai ser integral de secante de θ igual a d de θ igual a ln módulo de secante de θ mais tangente de θ mais c. Depois voltamos usando tangente igual a x sobre 4 e a secante de θ igual a raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ, que vai ficar igual a raiz de 1 mais x ao quadrado sobre 4, que é igual a raiz de x ao quadrado mais 16 sobre 4. Substituindo de volta, vai ficar a integral de ln módulo de secante de θ mais tangente de θ, que vai ser igual a ln módulo de raiz de x ao quadrado mais 16 sobre 4 mais x sobre 4, igual a ln módulo de x mais raiz de x ao quadrado mais 16 mais c. Bom, essa foi o resultado da integral dx sobre raiz de 2 mais 16 sobre substituição trigonométrica. Meu nome é Daniele, fiquei com o grupo com o tema substituição trigonométrica e vou explicar a questão 11 do livro. Eu vou fazer a questão 11 do livro, que é integral de raiz de 1 menos 4x dx. Para começar, queremos examinar o conteúdo dentro da raiz para facilitar a integração. Agora, derivamos u em relação a x. Aí, du sobre dx, que fica igual a menos 4, que é o valor de dx. E du é igual a menos 4 dx. Isolamos o dx, aí o dx fica igual a menos 1 sobre 4 du. Substituindo na integral a raiz de 1 menos 4x por raiz de u e dx por menos 1 sobre 4 dx. Aí resolvemos a raiz de u, que fica 1 meio, vezes 1 sobre 4 du. Isolamos o menos 1 sobre 4, aí fica igual a menos 1 sobre 4, integral de u sobre 1 meio, du. Agora, para integrar, a integral de u sobre 1 meio, du, que fica igual a u sobre 3 meio sobre 3 meio de novo. Aí fica igual a 2 sobre 3 e u sobre 3 sobre 2. Multiplicando pelo fator de fora, fica
menos 1/4 vezes 2 sobre 3 vezes u elevado a 3 sobre 2. Aqui temos o valor de 1 menos 1 sobre 6 vezes u elevado a 3 sobre 2. Valor para x, substituindo na integral inicial, que era u, que era igual a 1 menos 4x, em menos 1 sobre 6, u sobre 3 meio, é igual a 1 sobre 6 vezes 1 menos 4x sobre 3 meio. Resultado final da integral de raiz de 1 menos 4x fica igual a menos 1 sobre 6 igual a 1 menos 4x sobre 3 sobre 2 mais a constante. Bom, a gente ficou, né, com o tema substituição trigonométrica e a questão que eu vou apresentar, que eu vou explicar é essa, né, a integral da raiz de x ao quadrado menos 9 dividido aí por x ao cubo tx. Bom, na substituição trigonométrica, a gente tem três situações. E uma delas ocorre quando a gente tem a expressão, né, de u ao quadrado menos a ao quadrado. E se a gente prestar bem atenção aqui na parte de cima da fração, a gente vê que a gente tem x ao quadrado menos 9. Esse 9 a gente pode pensar ele como sendo 3 ao quadrado, exatamente como está aqui. Então, a gente vai chegar nessa expressão de u ao quadrado menos a ao quadrado. E por questão da substituição trigonométrica, diz que quando a gente tem essa situação, a gente vai substituir então, por a tangente de θ. Quem é esse a? Bom, se o u, nesse caso aqui, vai ser o meu x, ou seja, equivale ao x. Então, o a vai ser o quê? Vai ser o 3. Né? Se a gente pensa esse 9 aqui como sendo um 3 ao quadrado, então, nosso a vai ser o 3. Né? Então, a gente tem o u ao quadrado, ou seja, o u equivalente ao x, e o a equivalente ao 3. Né? Então, a gente vai substituir aí, então, por essa expressão. Né? Então, na parte da raiz, a gente vai substituir aí por 3 tangente de θ. E aí a gente tem aqui, né, o nosso u, equivalente ao nosso x, que vai ser substituído aí, então, por a secante de θ. A gente já sabe quem é o a, né, o a equivale a 3. E aqui a gente tem a derivada, ou seja, o du, né, equivalente ao nosso dx, que vai ser a derivada da secante, ou seja, secante de θ vezes tangente de θ dθ. Então, a gente já sabe quem é o a, então a gente vai ter aí 3 secante de θ. Na parte da derivada, a gente vai ter 3 secante de θ, tangente de θ dθ. E vindo agora para a questão da integral em si, né? Então, a gente vai agora começar a resolver. E para resolver, a gente vai, então, basicamente substituir. Então, a gente tem uma fração, como a gente pode ver, a gente tem aí uma fração, né? A gente pode ver, tem uma fração, na parte de cima tem uma raiz, e a gente já viu, então, que essa raiz, nessa raiz de x ao quadrado menos 9, que a gente pode pensar como sendo 3 ao quadrado, vai ser substituído, então, por 3 tangente de θ. Então, quando a gente vem aqui, a gente tem aqui na nossa integral 3 tangente de θ. E a gente tem também ainda na parte de cima aqui da fração, a gente tem o nosso dx. E a gente já sabe, já descobriu que o dx vai ser aqui, ó. Então, a gente tem aí também o dx e o dx vai ficar
aqui, ó, 3 secante de θ, tangente de θ, dθ. Então, na parte de cima da fração a gente tem isso. Na parte de baixo a gente tem o que? O x ao cubo. A gente já sabe quem é o x. Então, o x ao cubo vai ser quem? Se o x é igual a 3 secante de θ, então, x ao cubo vai ser 3 ao cubo, 27, secante de θ, ou seja, secante ao cubo de θ. Né? E aí, agora aqui nessa parte, a gente vai tentar dar uma simplificada. Então, a gente tem na parte de cima um secante de θ, e a gente tem na parte de baixo secante de θ ao cubo, então a gente pode cortar. E aí, quando a gente cortar, a gente vai ficar apenas na parte de cima com 3 tangente de θ, tangente de θ dθ. Então, se a gente tem tangente de θ multiplicando tangente de θ, a gente vai ter tangente ao quadrado de θ. Então, a gente tem aí também o 3, multiplicando 3, 9, vai dar 9, ou seja, a gente tem aqui 9 tangente ao quadrado de θ dθ. Na parte de baixo vai ficar 27 secante ao quadrado de θ. Então, a gente pode dividir em cima e embaixo por 9, então vai ficar 1/3, né, que a gente pode aqui jogar para fora da integral. Então, vai ficar na parte de dentro da integral apenas a tangente ao quadrado de θ dividido pela secante ao quadrado de θ. Se a gente prestar bem atenção, a gente pode ver que a tangente ao quadrado de θ dividido pela secante de θ pode ser escrito como, a tangente ao quadrado pode ser escrita como o seno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. E a secante ao quadrado pode ser escrita como 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Então, né, como a gente tem aí uma divisão de fração, então a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente pode cortar esse cosseno ao quadrado de θ com esse. Então, vai sobrar aí apenas o nosso seno ao quadrado de θ. Então, vindo para integral, a gente vai ter 1/3, né, de seno ao quadrado de θ dθ. Então, nossa integral agora vai ser essa. E aí agora a gente vai ter que utilizar aí, né, uma identidade trigonométrica que diz que o seno ao quadrado de θ é equivalente a 1/2 de 1 menos o cosseno de 2θ. Então, como a gente pode ver aqui nessa parte, né, quando a gente substitui na integral, vai ficar aí 1/3, né, da integral de 1/2, né, de 1 menos cosseno de 2θ dθ. Bom, e resolvendo, né, essa integral agora, a gente vai ter aí, né, resolve essa multiplicaçãozinha. Então, a gente vai ter aí 1/6, né, e aí a gente vai resolver, então, ou seja, encontrar as primitivas. Então, a primitiva de 1 é x, mas aqui a gente está em função de θ, então vai ser θ. A primitiva de cosseno de 2θ é 1/2 de seno de 2θ. Então, o que a gente tem aqui, né, mais o c. A gente vai precisar ainda utilizar outra identidade trigonométrica que diz que o seno de 2θ equivale a 2 seno de θ com seno de θ. Então, a gente agora vai ter 1/2 de θ menos 1/2, né, de 2 seno de θ cosseno de θ mais c. Né? Então, a gente vai, né, ou seja, quando a gente substituir, né, o seno de 2θ por essa identidade, a gente vai obter isso aqui, né?
E aí, né, a gente simplifica aqui, multiplica, corta esse 2 com esse 2, então vai ficar, a gente vai obter aí apenas 1/2 não, desculpa, 1/6 de θ menos seno de θ cosseno de θ mais c, que é essa expressãozinha aqui. Depois deixa eu consertar aqui, é essa expressão aqui, ó. Essa expressão, né? E agora a gente já está basicamente nos passos finais, então agora a gente vai precisar encontrar quem é o nosso θ. Então a gente vai precisar encontrar o θ, o seno de θ e o cosseno de θ. Primeiramente vamos encontrar o θ. Bom, a gente já sabe, né, lá do iniciozinho que x é igual a 3 secante de θ. Né, como a gente pode ver aqui, x é igual a 3 secante de θ. A gente definiu isso. Então, xx é igual a 3 secante de θ. Secante de θ vai ser quem? Vai ser x sobre 3. Então, a gente sabe que θ vai ser o arco secante de x sobre 3. Então, a gente já encontrou aí quem é nosso θ. Agora, precisamos encontrar, então, quem é o seno e o cosseno. Para isso, basta a gente utilizar um triângulo retângulo, né? E atribuir aí que nesse triângulo retângulo, né, nossa hipotenusa, a gente desenhar, né, para ficar mais didático, um triângulo retângulo, então a gente vai ter basicamente isso daqui, né? Então a gente tem aqui que a nossa hipotenusa ela vai valer x, né? Ela vale x e tendo aqui o meu ângulo θ, o cateto adjacente a gente vai definir ele como valendo 3, então a gente vai precisar saber quem? O cateto oposto. Basta utilizar aí, né, como a gente pode ver, basta utilizar então um Pitágoras, ou seja, minha hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou seja, minha hipotenusa x ao quadrado é igual a meu cateto adjacente ao quadrado mais o meu cateto oposto, né, ao quadrado. Então, a gente tem que cateto oposto ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? E a gente tem então que o cateto oposto vai ser a raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então a gente encontrou quem? A gente encontrou o cateto oposto, ou seja, a gente tem tanto a hipotenusa como o cateto adjacente e o cateto oposto. E a gente quer saber quem? A gente quer saber o seno e o cosseno. A gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser a raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x. O cosseno é o cateto adjacente, ou seja, 3, sobre a hipotenusa, sobre x. Né? E aí, basta a gente voltar novamente para a função, né? E aí a gente tem aqui, né? A gente tinha 1/2, né, de θ menos seno de θ cosseno de θ mais c. A gente já sabe quem é θ. A gente já encontrou θ, então vai ficar substituindo θ 1/2 de arco secante de x, de 3 sobre x, menos aqui, né, o nosso seno que a gente encontrou, que é a raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x.
né, vezes aí o meu cosseno, né, que parte daqui, é como a gente pode ver nessa expressão. Então a gente encontrou tanto o θ, né, quanto aqui agora o seno, como o cosseno aqui, né? Então a gente já encontrou tudo isso. Então basta a gente resolver aqui dentro do parênteses, né, essa multiplicação. Então a gente tem a raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado vezes 3, então vai ficar, voltando aqui, vai ficar 3 raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Na parte de baixo a gente tem x e x, ou seja, x ao quadrado, então vai ter x ao quadrado, né, mais c. Então a gente tem agora aqui, né, a gente tem aí o nosso resultado final, que é aí um sexto do arco secante de x sobre 3 menos 3 raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x ao quadrado mais c. E esse é o nosso resultado aí, né, da integral raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x ao cubo dx. Então esse é o resultado final, né? E é isso. E é isso. Finaliza aqui a questão, né? E um forte abraço aí, Alexandre. Falou, é nóis.